informal e queria deixá-los livres para formatar, fazer perguntas, debater, para conversarmos sobre segurança, sobre prevenção à violência, polícia comunitária e, em especial, sobre o papel dos CONSEGs. De início, eu quero destacar que, em Mato Grosso, nós tivemos um avanço importante em relação aos CONSEGs. Nós temos, salvo engano, fomos o segundo estado da federação a termos uma lei estadual disciplinando e regulamentando os CONSEGs e estipulando que os CONSEGs possuem interesse coletivo, interesse público. São instituições, são órgãos, melhor dizendo, de interesse coletivo. Essa lei foi a Lei 10.931, de 2019. E no site da Secretaria de Segurança, a Secretaria traz um conceito a respeito do CONSEG como entidade de direito privado, com vida própria e independente em relação às polícias ou a qualquer órgão público. Ele configura uma modalidade de associação comunitária, sem fins lucrativos, de utilidade pública, constituída no exercício do direito de associação, o que tem por objetivos mobilizar e congregar forças da comunidade para a discussão de problemas locais de segurança pública, no contexto municipal ou em subdivisão territorial de um município. A definição que consta do site da Secretaria de Segurança Pública, ela é um norte a respeito das atribuições e do trabalho do CONSEG, mas ela não esgota as possibilidades de atuação do CONSEG. Os CONSEGs, eles estão inseridos dentro da perspectiva de filosofia de polícia comunitária, de aproximação das forças de segurança e das polícias com a comunidade, com as entidades representativas, com os poderes e órgãos públicos, em busca do desenvolvimento de políticas intersetoriais que sejam capazes de diminuir os índices de violência e melhorar cada vez mais a resolutividade do trabalho desenvolvido na área da segurança. Essa mesma lei estadual que eu citei, a 10.931 de 2019, ela traz um rol exemplificativo dos objetivos do CONSEG. Ele configura um canal privilegiado para ouvir a sociedade, contribuindo para que as polícias estaduais operem de forma integrada na solução de problemas de segurança nas suas circunscrições, em função do cidadão e da comunidade. Tem como objetivo também congregar as lideranças comunitárias da área, conjuntamente com as autoridades policiais, no sentido de planejar ações integradas de segurança que resultem na melhora da qualidade de vida da comunidade e na valorização da missão institucional e dos integrantes das polícias estaduais. Podem também propor às autoridades policiais a definição de prioridades na segurança pública na área da circunscrição do CONSEG. Podem articular a comunidade, visando solucionar problemas ambientais e sociais que tragam implicações policiais. Desenvolvem o espírito crítico e comunitário na área de sua atuação. Também podem promover palestras e implantar programas de instrução e divulgação de ações de autodefesa às comunidades, inclusive estabelecendo parcerias, visando projetos e campanhas educativas de interesse de segurança pública. Podem programar eventos comunitários que fortaleçam os vínculos da comunidade com a polícia e atuar de modo a fomentar a integração e a busca e reunião de esforços na prevenção de infrações e acidentes. Podem colaborar com iniciativas de outros órgãos que visem ao bem-estar da comunidade, desde que não colidam com os objetivos de atuação do CONSEG.
Podem também desenvolver e implantar sistemas para coleta, análise e utilização de avaliação dos serviços atendidos pelos órgãos policiais, coletar reclamações e sugestões do público. E também levar ao conhecimento do secretário de Estado de Justiça e Segurança, na forma definida em regulamento, as reivindicações e as queixas da comunidade. Pois bem, antes de eu dar prosseguimento, né, à exibição dos slides, eu quero aqui abrir um parênteses. Quando nós discutimos sobre segurança pública, primeiro é preciso partir da premissa do que prevê a Constituição Federal, né, que traz a segurança pública como um dever do Estado, mas como um direito e uma responsabilidade de todos e de todas. Essa previsão constitucional já demonstra a necessidade da colaboração e da cooperação da comunidade para que o direito à segurança pública possa ser efetivado, para que as políticas na área da segurança pública possam ser aperfeiçoadas e possam alcançar os resultados almejados. Quero abrir um parênteses também, dentro daquilo que a Constituição estabelece, a respeito dessa temática, né, da temática da segurança pública. Quando os conselhos se reúnem para sugerir prioridades em relação à segurança pública na área de sua circunscrição, é possível também, e eu diria até necessário, trazer para esse debate questões como o crescimento e a ordenação das cidades, saúde, educação, políticas de inclusão social, oferta de ensino técnico e profissionalizante, estratégias de redução da reincidência criminal. Todos esses temas são afetos à área da segurança. De que maneira, por exemplo, a política habitacional que é desenvolvida no nosso país repercute no número de infrações penais e crimes? Qual é o modelo de política habitacional que nós temos no país? Bem, há décadas, os bairros periféricos são construídos em áreas distantes do centro da cidade. E é assim na quase totalidade dos municípios brasileiros. As cidades, às vezes, são planejadas no país, mais para atender a interesses específicos do que as necessidades de ordenamento urbano. Eu trago, por exemplo, a questão do Estatuto das Cidades, cuja leitura e interpretação permite identificar que quando você amplia demasiadamente o perímetro urbano de uma cidade, você encarece sobremaneira e dificulta a prestação dos serviços públicos, inclusive na área da segurança pública. Então, quando você analisa a expansão do perímetro urbano de um município e a forma como essa questão é conduzida, você precisa pensar também na repercussão que essas decisões gerarão para a área da segurança pública e a repercussão disso em relação à criminalidade. E eu vou um pouco além. Em relação à política habitacional, quando você trabalha com conjuntos habitacionais que não possuem equipamentos públicos, conjuntos habitacionais que não possuem espaços de convivência comunitária, bairros que não contêm unidade básica de saúde, escolas, espaços públicos para atividades esportivas, culturais e de lazer, espaços públicos de convivência comunitária. Esse modelo habitacional contribui ou não para a formação de uma cultura de paz,
contribui ou não para melhorar a qualidade de vida da população nas periferias, produz ou não agregação social? Eu responderia com certeza que não. Quando você trabalha com uma política habitacional que insere as comunidades pobres em locais distantes dos centros e não instala nesses locais equipamentos públicos na área da saúde, da educação, da segurança e também na área do esporte, do lazer, espaços de convivência comunitária que possam ajudar no fortalecimento dos laços afetivos das famílias, tudo isso dificulta o trabalho na área da segurança. Então, um dos assuntos que o CONSEG pode e, a meu ver, deve debater é o planejamento urbano do município. De que maneira o município deve ampliar o seu perímetro urbano? Quais são os equipamentos públicos de existência obrigatória em cada bairro de uma cidade? Se você expande o perímetro urbano e encarece o custo da prestação do serviço público e o deslocamento da Polícia Militar no atendimento das ocorrências, a dificuldade que isso gera em relação ao número de veículos, ao efetivo que a polícia precisa dispor para estar presente em locais em que o perímetro urbano é muito extenso. E na área da saúde pública? O CONSEG pode também debater? Nós temos na legislação nacional as RAPs, a Rede de Atenção Psicossocial em Saúde Mental. Temos no Brasil hoje um número muito grande, muito elevado, de pessoas com dependência química, com o uso de drogas. Sabemos que o crime organizado utiliza estratégias específicas para atrair os jovens nas periferias. Falando da realidade, e os policiais sabem disso e conhecem isso muito melhor do que eu, o jovem que vive na periferia, quando ele, infelizmente, toma a decisão de aderir a uma facção, ele consegue, na comunidade em que ele se encontra, ter poder, gera o temor dos não faccionados, com a venda de drogas ele obtém dinheiro, e a partir de certa idade ele consegue também praticar mais sexo. E a gente sabe como são os hormônios na adolescência. Então, se nós pensamos, se eu sou integrante do CONSEG, será que eu preciso analisar também quais são as estratégias que podem ser desenvolvidas para, entre aspas, fazer uma espécie de contra-propaganda à estratégia que é utilizada pela criminalidade organizada para atrair esses jovens? O que é que pode ser oferecido a esses jovens para diminuir essa força atrativa que o crime organizado exerce sobre eles? Quando eu cheguei em Sorriso, primeiro ponto que eu coloco, e eu não falo isso em tom de crítica, mas a divisão da cidade em bairros para ricos e bairros para pobres, ela dificulta e muito a integração e a paz social. Então, uma das propostas que eu faria como cidadão seria romper com essa política divisória existente nos municípios do país. Segundo ponto, dotar esses bairros desses equipamentos públicos que nós mencionamos. Ter nos bairros, por exemplo, o poder público pode fazer parcerias com as universidades, ter nos bairros monitores para a prática de atividades esportivas, escolinhas de esporte. Nós lançamos em Sorriso a ideia de construção dos CIRELCs, Centros Integrados de Recreação, Cultura, Esporte, Lazer e Convivência Comunitária. Tudo no mesmo espaço. Ali, nesse espaço, podem ser articuladas políticas intersetoriais. Ali pode estar presente assistência social por meio do CRES e do CRAS, pode estar presente
a saúde, os agentes comunitários de saúde. Nós temos em Sorriso, por exemplo, os temas eles estão todos interligados. Não há como discutir segurança pública sem falar sobre as outras demais políticas públicas. Por exemplo, nós temos em Sorriso um índice de gravidez na adolescência em torno de 14%. Existe alguma relação entre criminalidade e gravidez na adolescência? Sem dúvida. Sem dúvida. Com certeza. Essas mães adolescentes que nós temos, na maioria delas, e eu trabalhei na infância aqui mais de 5 anos, elas, tanto durante a gestação como após o nascimento da criança, elas não têm nenhum apoio do pai adolescente. Nenhum apoio. Na maioria dos casos, o pai adolescente abandona a mãe durante a gestação e após o nascimento da criança. Então, a criança já nasce em um cenário de desestrutura familiar, precariedade econômico-financeira e, nas mais das vezes, está inserida em um bairro sem equipamentos públicos. E aqui eu vou além. Essa mãe adolescente, pobre, que não recebe assistência do pai dessa criança, adolescente, nós temos uma fila de vaga em creche que chegava até recentemente a quase 2.000 crianças. De que maneira, qual é a relação da falta de vaga em creche com a área da segurança pública? A vaga em creche, na Constituição Federal, é um direito que é assegurado ao pai e mãe trabalhador, para que ele possa sair para trabalhar, para sustentar o filho e ter com quem deixar o filho. Ter um espaço onde o seu filho possa ser cuidado e educado, enquanto o pai e a mãe saem para trabalhar, para colocar o pão na mesa. Então, a universalização, qual é a relação da universalização do acesso à educação infantil, a vaga em creche e pré-escola com a segurança pública? Toda. Tem toda a relação. E assistência social? Nós temos o Sistema Nacional de Assistência Social, Sistema Único, o SUAS, que traz serviços de pequena, média e alta complexidade. Dentro desses serviços, há o serviço de abordagem das pessoas em situação de rua. E a lei nacional, que disciplina isso, e a resolução 109/2009, prevêem que é necessária a existência de residências transitórias e que seja feito um plano individual de atendimento para fins de inclusão social dessas pessoas, para retirá-las da condição de situação de rua em que elas estão. Esse trabalho tem sido desenvolvido nos municípios brasileiros? Qual é a resolutividade desses trabalhos? Existe alguma relação entre criminalidade e pessoas em situação de rua? A Cracolândia, por exemplo, em São Paulo, está lá para revelar a conclusão a respeito disso. Outro papel importante que eu destacaria para o Conselho, a questão do orçamento público. São nas leis orçamentárias o momento em que se define como o dinheiro público é utilizado. Nós temos 3 leis orçamentárias no país. O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Quase sempre, as audiências públicas que precedem a aprovação desses projetos de lei orçamentária, elas ficam vazias. A população não participa, não discute sobre como o dinheiro público é gasto. Será que o Conselho poderia ajudar a estimular a participação das associações de bairro nas audiências públicas dos projetos de lei orçamentária? Por exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente exige a destinação privilegiada de recursos públicos na área da infância e da juventude. Artigo 4º, parágrafo único da Lei 8.069/90. Será que no Brasil
Tem ocorrido essa destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas destinadas à infância e juventude? Será que se nós olharmos para os municípios mato-grossenses, nós veremos essa destinação privilegiada? Outros temas, um tema específico, eu tenho visto em Sorriso o grande esforço que o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, o Moura, tem feito em relação aos acidentes de trânsito. Nós já tivemos mais de 1.000 acidentes de trânsito em Sorriso neste ano. É uma quantidade enorme. Mas o que é que o trânsito do nosso município tem a ver com o Conseg? Tudo. Tudo. Quem dirige nas vias públicas em alta velocidade, infringindo as leis de trânsito, e causa uma colisão que deixa vítimas graves, ou torna a vítima uma pessoa com deficiência porque desenvolveu paraplegia, tetraplegia, ou veio a óbito, coloca em risco a segurança das pessoas nas vias públicas e calçadas da cidade. E embora a Polícia Militar esteja desenvolvendo com enorme competência, dedicação e esforço, blitz, onde são flagrados milhares de motoristas dirigindo os embriagados, eles são presos, depois vem o trabalho valoroso da Polícia Civil, com a instauração do inquérito, com a coleta dos elementos de prova para o oferecimento da ação penal. Mas, será que só isso é suficiente para reduzir o problema da violência grave no trânsito de Sorriso? Pessoas que querem dirigir nas vias públicas a 80, 90, 100 por hora, desprezando a vida de pessoas idosas, crianças que fazem o trajeto de ida e volta das escolas. Isso tem a ver com o Conseg? Tem. Quando nós trabalhamos, cooperamos, unimos forças para construir um plano municipal de trânsito que garanta à nossa cidade a existência de semáforos, a extinção das rotatórias, que são um dos pontos de maior incidência de acidentes, a instalação de um maior número de lombadas, travessias elevadas, controladores de velocidade, sim. Ninguém tem o direito de usar rua pública de Sorriso como pista de corrida, como ocorre todos os dias nessa cidade e nas demais cidades do país. Nós estamos trabalhando com segurança, com contenção da violência. E veja, comandante, o reflexo disso nas outras áreas. Quando ocorre um acidente de trânsito, quantas vezes a Energisa teve que intervir nos postes e os empresários ficaram sem poder trabalhar porque estava sendo feita a manutenção dos postes da cidade? Recentemente, mesmo no Leonel Bedin, nós tivemos um acidente de trânsito que resultou na falta de energia, causou prejuízo aos comerciantes. Na Tancredo Neves também. Há poucos dias, um acidente num poste fez com que os comerciantes da Tancredo ficassem horas sem energia elétrica, porque um veículo em excesso de velocidade colidiu com um poste. Isso tem a ver com os Consegs? Tem a ver com os Consegs. Agora, são causas que defender aquilo que é politicamente correto é fácil. A posição que desperta a indústria da multa, eu digo não. Se o cidadão não quer ser multado, cumpra a lei. Se existe uma lei nacional que estabelece a velocidade máxima numa via pública, basta cumpri-la que ele não será multado. Se ele descumpre, ele tem que ser autuado, ele tem que ser multado. Mas por que eu estou dizendo isso? Na minha visão, a segurança pública e a diminuição da violência, ela não pode ser tratada, até sob pena, viu, doutor Márcio, de nós cometermos uma injustiça com as polícias e com as demais instituições. Porque não pode recair apenas sobre as polícias a obrigação de redução da violência.
Não depende só da polícia reduzir o número de crimes? Não depende. A gestão das cidades, a gestão do Estado, a gestão do país influencia. O modo como os recursos públicos são aplicados influencia. Então, o que eu defendo? Eu defendo uma ampliação do papel dos CONSEGs. Eu disse isso tudo para falar sobre isso. Eu defendo uma ampliação do papel dos CONSEGs. Eu defendo que os CONSEGs podem participar das discussões sobre orçamento, sobre como o dinheiro público é gasto, sobre política habitacional, sobre a ampliação do perímetro urbano da cidade, sobre políticas de saúde pública. Para usar aqui um outro exemplo, estou me alongando muito, mas faria uma pergunta aqui ao Major Inácio. Major Inácio, se um dependente químico em Sorriso tiver um surto psicótico, para qual sala de estabilização ele será encaminhado? Se for durante a madrugada. É difícil de responder, né? Sabe por que essa resposta é difícil? Porque um dos pontos de atenção da rede de atenção psicossocial são as salas de estabilização. E nós não temos salas de estabilização. Então, imagina a dificuldade do Corpo de Bombeiros quando recolhe um adolescente, por exemplo, em surto psicótico pelo uso abusivo de pasta base ou qualquer outra droga, e você não tem a sala de estabilização para contornar essa crise. Isso tem a ver com segurança pública? Eu estabilizar um adolescente em surto psicótico? Ou um maior de idade em surto psicótico? Alguém que está em surto, se ele estiver na via pública, ele pode ou não, comandante Jorge Almeida, colocar em risco a segurança das demais pessoas? Então, com esses pontos, eu quero colocar com toda a humildade, sem pretensão de ser dono da verdade, mas completo 16 anos de Ministério Público agora, fui procurador do município de São Paulo, fui analista do Tribunal Regional Federal, da 4ª Região, e em todos esses anos de experiência no serviço público, eu posso afirmar, não adianta você fazer um recorte e olhar assim, olha, eu vou fazer o recrudescimento da lei penal e só aprender resolverá. Não resolverá. Segurança pública depende de discutir saúde, educação, assistência social, modelo de crescimento e expansão da cidade. Eu diria até mais. Nós temos no Brasil e no mundo todo hoje um fenômeno que eu chamaria de mercantilização das relações humanas. Há autores americanos que trabalham com essa temática e eles detectam cada vez mais. E aqui eu já digo, já registro, eu não sou comunista, tá? Eu acho que o melhor sistema de produção que existe, que se revelou ao longo da história, é o sistema capitalista. Mas o fato é que cada vez mais há uma interação menor entre as pessoas das diferentes classes sociais. Nós precisamos criar oportunidades e espaços públicos que permitam uma interação entre pessoas de classes sociais diferentes. Isso promove coesão social. Para romper com esse discurso de ódio de pobre contra rico, de uns contra outros, e isso é um desafio também a ser construído. Então, era essa fala que eu queria colocar, é uma fala que enaltece a importância do CONSEG dentro desse contexto, né, que fortalece a filosofia de polícia comunitária, de aproximar o trabalho das forças de segurança com a comunidade, nos bairros, mas também que seja oportunizado ao CONSEG a discussão de outros assuntos que, embora diretamente você não consiga visualizar a pertinência com a segurança pública, mas que, por via oblíqua, fica clara a existência dessa relação. Então, eu conclamo os integrantes do CONSEG a conhecerem e a estudarem
o orçamento de suas cidades, o valor do orçamento, qual é a capacidade de investimento que os prefeitos têm, como o dinheiro público está sendo empregado, e a discutir estratégias mais amplas de redução de criminalidade. Há o papel importante que e nisso nós conseguimos avanços muito importantes, eu quero parabenizar o Conseg em Sorriso e os Consegs da região, que é a questão do fortalecimento das instituições, de você fortalecer, sob o ponto de vista de estrutura, de recursos humanos, as instituições que atuam na área da segurança. A Politec, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e inúmeros outros órgãos que integram o sistema de garantia de direitos. Mas, para além dessa missão, há também esse desafio de, nesse debate, quando se fala em sugerir ações prioritárias na área da segurança, trazer a intersetorialidade, a transversalidade dessas questões para discussões na área da saúde, educação, assistência social, oportunidades. Eu vi o deputado Chuchu do Amorim mencionou a questão do... Existe uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que disciplina esse cadastramento. É a resolução 154/2012. Aqui no material que eu separei, que eu vou depois deixar, eu não vou fazer a leitura para não ficar cansativo, mas eu vou entregá-la, vou deixar disponível aqui no computador aos senhores. Aqui explica ponto a ponto como é feito esse cadastramento. Como saber quando vai ser publicado o novo edital de cadastramento? O próximo edital está previsto para o ano que vem. Para acompanhar a publicação, é possível fazê-lo por meio da leitura do Diário de Justiça eletrônico, que aí ninguém vai ter disposição para todo dia ficar lendo o Diário de Justiça, então acho que esse não é o melhor caminho. Mas o mais fácil mesmo é ligar no Fórum do Sorriso e, falando com a coordenadoria do fórum, ou os municípios vizinhos é a mesma coisa, né? Ligar para a coordenadoria do fórum e perguntar, olha, quando que vai ser lançado o novo edital? Aí eles vão entregar lá o modelo de formulário e a relação de documentos que tem que ser apresentado. Agora, uma dica que eu deixo é não deixar abrir o edital para formatar o projeto, para escrever o projeto. Não dá tempo. Então, você tem que redigir o projeto. No judiciário tem os modelos de projeto, então é possível pegar um modelo de projeto desses que já estão cadastrados e que foram aprovados, e aí, escrevendo o projeto, abrindo o edital, é possível fazer o cadastramento. Sim, no judiciário dá para baixar, mas ligando nas coordenadorias do fórum, eles mandam isso por e-mail detalhadamente. É o caminho mais fácil. Bom, não vou entrar ainda na prestação de contas, mas rapidinho. E em relação ao Ministério Público? O Ministério Público, assim como o Judiciário, ele também pode repassar recursos de acordos, a gente chama de termo de ajustamento de conduta, compromisso de ajustamento de conduta, para o financiamento de projetos sociais. O Conselho Nacional do Ministério Público tem um ato normativo que regulamenta isso. E, em razão disso, o ato administrativo 897/2020, do chefe do Ministério Público, criou o BAPRE, que é o Banco de Cadastramento de Projetos. A dinâmica é muito parecida com essa que eu expus em relação ao Judiciário. É necessária a elaboração do projeto e o cadastramento do projeto. Quem faz a aprovação do projeto, no Judiciário, é uma comissão, que é composta por servidores que atuam no próprio Judiciário. No Ministério Público, é o promotor de justiça que atua na comarca, na área. Então, por exemplo, se for um projeto na área da segurança pública, os promotores criminais é que farão a aprovação. Se for um projeto na área da assistência social, promotor da cidadania.
na área da saúde, promotor da cidadania. E também existe um formulário eletrônico, eu não vou ler tudo para não cansá-los, mas vou deixar o material com vocês. E aqui tem todos os pontos que têm que ser tratados no projeto para a captação dos recursos. E agora, já passando para a prestação de contas. É muito importante que quando o CONSEG recebe o recurso, ele entenda que a prestação de contas precisa ser feita na forma contábil. Isso implica reunir toda a documentação referente à utilização dos recursos. Por exemplo, recibos de prestadores de serviço, notas fiscais, mensurar os resultados que foram alcançados com as atividades do projeto, quantas pessoas foram atendidas, quem foi atendido, quais atividades foram desenvolvidas com a utilização do recurso do projeto, a data em que essas atividades ocorreram, fazer um levantamento fotográfico dos eventos, das atividades, lavrar a ata para registrar a presença das pessoas que tiveram acesso aos serviços, aos programas que foram ofertados. Então, em grosso modo, significa reunir de forma contábil toda a documentação, notas fiscais, recibos. Quando se trata de equipamentos, por exemplo, um computador, é necessário você também atestar o recebimento do equipamento. Alguém deve, de preferência o presidente do CONSEG, atestar o recebimento daquele equipamento e também do local para onde o equipamento foi direcionado. E fazê-lo, se possível, com a assistência de um contador, né, para que seja feito um relatório de execução física e financeira consolidado em forma contábil, como eu falei. Bom, gente, essas as informações principais, não quero cansá-los. Agora eu vou deixar livre para nós debatermos, para vocês fazerem perguntas, tirarem dúvidas, ficarem à vontade. Bom dia, doutor. Parabéns pela palestra. Muitas vezes os conselhos comunitários, eles querem conquistar o espaço, desempenhar o seu trabalho na sociedade e muitas vezes são, devido à questão política, o acesso dando a contribuição na área desse orçamento do município, participar, dar opinião, ou às vezes alguns municípios até têm as leis que aprovam, conseguem receber um repasse, a questão política, vaidade, a prefeitura acaba, algumas prefeituras sabotam o trabalho dos conselhos comunitários, no sentido de não está aparecendo, a questão política, vaidade. Nesse caso, os conselhos comunitários recorrem a quem? Para poder exercer esse papel que o senhor falou, vamos participar da lei do orçamento do município, vamos opinar, vamos sugerir algumas ideias, mas muitas vezes o conselho comunitário ele, não dá espaço para ele, essa abertura, para ele estar participando dessas reuniões, sugestões. Aí eles recorrem a quem? Um ponto importante, a sua pergunta é de extrema relevância. Primeiro, nós precisamos partir de uma premissa. Todos nós temos a nossa ideologia, temos as nossas preferências políticas enquanto cidadãos e cidadãs. Mas é importante que o indivíduo que participa do CONSEG saiba que ali ele está exercendo uma função de interesse público, de interesse da comunidade. Então, ele tem que exercer essa função de forma apartidária, sem buscar estar a favor do lado político A ou do lado político B. O lado político do membro do CONSEG é um interesse público, é um interesse da comunidade. Se no exercício de suas funções o CONSEG é manietado, tolhido, alguém tenta dificultar o exercício das funções do CONSEG, o que é possível fazer? Primeiro ponto, acionar o Ministério Público. Nós temos uma lei de abuso. A ex-promotora Fernanda.
Ela até pediu se podia usar o nosso projeto para implantar em outro município, mas nunca deu resposta para nós. Nós viemos mais de 10 vezes. O que temos que fazer nesse motivo aí, nesse jeito que ela trabalhou com nós? O que temos que fazer? Olha, o BAPRE, ele é um cadastro público de projeto que está na página do Ministério Público. Quando você faz a tentativa de cadastramento, você pode inserir lá também, existe uma lei nacional que garante acesso à informação. Essa lei nacional em vigor, vocês podem encaminhar solicitação de informações sobre o andamento do pedido de cadastramento de vocês. Por meio do próprio BAPRE, por meio dos próprios canais disponibilizados pelo BAPRE. E aí, os colegas que atuam na área serão informados da solicitação e terão um prazo para apresentar a resposta sobre o andamento do cadastramento. Tem que ser cadastrado no endereço eletrônico ofertado pelo BAPRE. Depois eu posso também encaminhar a vocês esse endereço eletrônico em que é possível a realização desse cadastramento. Sim, sim. Sim, se a fonte de recursos do projeto veio de fonte judicial, a prestação de contas é feita ao judiciário, na forma do ato normativo específico que está aqui nos slides do judiciário. E é pontual, ela se refere a cada projeto em específico. No do judiciário, eu não me lembro se o protocolo ainda é físico ou se é eletrônico, mas eu creio que seja eletrônico, via PJE. No Ministério Público é por via eletrônica, o protocolo das prestações de contas. Só que um ponto do nosso BAPRE é que ele não define a periodicidade. É até uma sugestão que eu vou encaminhar ao nosso procurador-geral, que seja estipulada a periodicidade com que é realizada a prestação de contas, né? Isso também dá mais segurança a quem vai fazer a prestação para se organizar sobre a época correta para que isso seja feito. Quem gostaria de participar? Mais alguém? Sim, já te passo. Bom dia a todos, bom dia, doutor. Tenente Vieira, da Coordenadoria de Projetos Sociais e Polícia Comunitária do Bombeiro. Minha pergunta seria relacionado à captação de recursos, se, de repente, eu, como interessado, faço um contato, de repente, a empresa ou até o Ministério Público, a promotoria, e consigo ali um recurso direcionado para um determinado projeto, e se for utilizado o CONSEG lá da minha região, de determinado local, para que possa ser aplicado esse recurso, existe algum mecanismo para que o CONSEG utilize esse recurso naquele projeto a qual eu fiz essa captação junto com o setor que vai disponibilizar o recurso? Tem algum mecanismo para que o CONSEG direcione para esse projeto, ou há apenas um acordo entre a gente acertar com o CONSEG que esse recurso vai chegar e vai ser destinado para o meu projeto? Ou ele pode utilizar essa verba para onde for necessário? Eu sugeriria nessa hipótese, uma pergunta bem interessante, que quando da formatação do projeto ele pode ser formulado e executado por várias instituições em parceria. Não ser necessariamente apenas um executivo.
formulação do projeto, pode ser inserido que as atividades serão executadas em parceria, por exemplo, pelo Corpo de Bombeiros e também pelo CONSEG, e definindo nas etapas, no detalhamento do projeto, qual será o papel de cada um dos envolvidos, das instituições parceiras da formulação e da execução do projeto, no desenrolar do projeto. Inclusive em relação a cada etapa, né? Quem ficará com a incumbência da prestação de contas, isso tudo pode ser detalhado no projeto. Mas não há nada que impeça que mais de um órgão, ou instituição, ou associação sem fins lucrativos, como é o caso do CONSEG, possa formular e executar um projeto em parceria, ter vários co-executores responsáveis pelo projeto. O senhor me permite trazer a experiência que é executada na Polícia Militar? Como eu falei ontem, nós fazemos temos a governança dos projetos sociais que são executados pela Polícia Militar em todo o Estado. Então, é construído o projeto, né? No projeto tem a explicação dos objetivos, das metas a serem alcançadas, do público-alvo, enfim, toda a parte técnica da execução da atividade. E também, né, o custo. E com relação ao valor necessário para poder custear esse projeto, nós formatamos um termo de cooperação, ou um termo de acordo, e aí, nesse termo de cooperação, todas as instituições, parceiros que estarão junto para executar esse projeto, assinarão esse termo de cooperação, né? E aí, nesse documento, tem a previsão da função, do papel, da missão de cada um na execução desse projeto. Então, a Polícia Militar executar, faz a previsão, né, formalmente lá nesse termo. O patrocinador, né, de disponibilizar o recurso, encaminhando para o CONSEG, e o CONSEG disponibilizando para o projeto na execução, né? No caso, aí o próprio CONSEG faz a aquisição do que é necessário. E isso tudo previsto no termo de cooperação, que é o documento que amarra, né, as responsabilidades de todos os envolvidos, entendeu? Seria a ferramenta que a gente utiliza, é a nossa experiência. Só para terminar, nós estamos construindo uma delegacia da Polícia Rodoviária em Rondonópolis, o Canil, e agora estão fazendo a cobertura lá, o Imposto Giro e aqui. O que nós fizemos lá é uma parceria, agora disse, só que é mais fácil, faz a parceria de doação. Então, eles entram com o projeto, nós entramos com a parceria de doação, automaticamente, problema. Mais fácil. Sucesso lá. Na verdade, não seria uma pergunta, é um sonho, né? Vamos dizer assim. Aqui em Sorriso Encarece os serviços públicos. Por quê? Por razões óbvias. Você vai ter que investir. Pode até ser que quando da entrega do loteamento, as vias públicas estejam prontas. Mas nós sabemos que os gastos com a manutenção da capa asfáltica, o recapeamento asfáltico, são caros, né? É um recurso extremamente caro para fazer recapeamento asfáltico. Os municípios do país gastam bilhões por ano com isso. Então, se você amplia o perímetro urbano sem necessidade, uma das repercussões, você vai aumentar o gasto com a manutenção da tua malha viária expressivamente, retirando recursos de outras áreas prioritárias. Então, quando você vai discutir expansão urbana, primeiro, você tem que verificar, dos bairros e loteamentos que já existem, qual é a percentagem de lotes em que já existe construção?
Para eu aferir se há interesse público ou não na autorização de um novo loteamento, talvez esse seja um dos pontos a se avaliar. Dos bairros existentes hoje, qual é a percentagem de lotes construídos, utilizados, que já são empregados para alguma finalidade? É um dos pontos que podem ser avaliados. O outro ponto é esse que o senhor mencionou. Existem municípios do país que aprovaram leis municipais que condicionam a aprovação de novos loteamentos à entrega de alguns equipamentos públicos específicos, tais como escolas, unidades básicas de saúde, locais, espaços públicos para a prática de atividades culturais, esportivas e de lazer. Com isso, você faz com que os novos loteamentos já nasçam assegurando melhor qualidade de vida à população que irá residir ali. Porque já existirão, o loteamento já será entregue com espaço para a prática de atividades esportivas, culturais, de lazer, para uso da assistência social, dos agentes comunitários de saúde, das equipes de saúde da família, atividades culturais, enfim. Eu acho, sim, que há espaço para esse debate em Sorriso. Não se trata de inviabilizar, nós vivemos, a nossa Constituição Federal traz como sistema de produção, sistema capitalista, não se trata de inviabilizar uma atividade econômica que é lícita e que pode ser exercida. Longe disso. Se trata de discutir novos parâmetros que possam conciliar a busca do lucro, que é algo legítimo, que a Constituição assegura a qualquer empresa que atua na iniciativa privada, ao interesse público. Porque em relação à aprovação de loteamento, não há apenas... o município não deve avaliar apenas se o loteador preenche os requisitos para aprovação. Ele tem que avaliar se existe interesse público que justifique a aprovação. Justamente em razão desses pontos que eu coloquei. Porque depois que o loteamento está em funcionamento, você tem que disponibilizar iluminação pública, placa de trânsito, fazer a recuperação da malha asfáltica, enfim, todos os gastos que são decorrentes da existência do loteamento. Então, algumas cidades têm trabalhado com a ideia da verticalização. Você concentra mais gente em um perímetro urbano menor, e aí você consegue gastar menos e prestar serviço público de maior qualidade. Bom, era isso, gente. Eu agradeço a paciência, a atenção de vocês, a oportunidade que eu tive aqui de a gente conversar, né? Estou sempre aberto ao diálogo, a gente tem algumas ideias, mas eu sempre digo o seguinte, eu tenho compromisso com as minhas ideias, mas aquelas que as pessoas me comprovarem que estão equivocadas, eu não tenho compromisso com o erro, então eu estou sempre disposto a rever os meus posicionamentos. Então, aquilo que foi exposto, aquilo que foi sugerido, eu tenho muito respeito por quem pensa de forma diferente. E nem estou sempre disposto a ser convencido do contrário. É algo, em relação a muitas coisas, nesses 16 anos de Ministério Público, eu já mudei de opinião. Justamente porque é aprendendo que a gente vai formando o nosso convencimento, né? Então, obrigado, um bom final de semana a vocês. Peço licença agora para me ausentar por força de compromisso familiar e fico à disposição de vocês lá na 3ª Promotoria Civil. Estão todos convidados lá, não ao mesmo tempo, né, por conta da pandemia, se fosse possível seria bacana, mas estão todos convidados a tomar um café lá conosco, conhecer, quem ainda não foi, conhecer as instalações aqui da Promotoria de Sorriso, tá? Um grande abraço, Deus os proteja, obrigado por tudo aí. Nós queremos agradecer o promotor de justiça, Dr. Márcio Florestan, pela grande parceria, pela palestra realizada aqui no Encontro dos Consegues. Nós queremos fazer uma entrega de um certificado ao Dr. Márcio Florestan. Queremos convidar a Tenente Coronel PM Emirela Perpétua Martins para fazer a entrega desse certificado em agradecimento pela grande parceria com a Secretaria de Segurança.
nossos agradecimentos. Queremos registrar a presença ainda do Consegues, ali do município de Itaúba, participando também aqui do evento, Dr. Gentes Brito Alves, delegado da Polícia Judiciária Civil, da Reserva, servidores da comunicação lá da Secretaria de Estado de Segurança Pública, também cobrindo o evento, Sr. Ney Alves, da União dos Consegues e da Confecom Nacional. Agradecemos a presença e estaremos agora